pessoal, tudo bem? Então vamos aqui para mais uma aula de correção de exercícios, a correção dos exercícios da página 220. Então vamos lá, vamos ter atenção, porque isso aqui é um conteúdo muito importante, que é a base da geometria que vocês vão utilizar durante toda a sua vida estudantil. Então vamos lá, exercício número 1. Usando uma régua, faça as medições necessárias para classificar os triângulos seguintes quanto às medidas dos lados. Então, qual que era o objetivo desse exercício? Que você pegasse uma régua e medisse os lados desses triângulos. O da letra A, se você medir aqui, os três lados vão ter medidas diferentes. Então, cada medida que você tirar do segmento AB, do segmento BC e do segmento AC, você vai ter uma medida diferente. Então, o triângulo que tem os três lados com medidas diferentes, ele é chamado de triângulo escaleno. Então, a letra A, o triângulo é escaleno. Letra B. Se você medir o segmento AB, o segmento BC e o segmento AC, você vai verificar aí com sua régua que a medida dos três lados são iguais. Quando a medida dos lados de um triângulo são todas as três medidas são iguais, esse triângulo é chamado de triângulo equilátero. Então até agora tudo tranquilo. E a letra C. Toda vez que você vê um triângulo que tem esse ângulo aqui de 90 graus, esse quadradinho com a bolinha aqui, esse ângulo aqui é 90 graus. Então, todo triângulo que tem um ângulo de 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. Então, essa é a resposta do exercício número 1 da página 220. Exercício número 2. No número 1 foi necessário utilizar a régua. No número 2 não precisa você utilizar nenhum instrumento de medida. Você apenas com a observação você vai classificar os triângulos em relação aos ângulos. O primeiro triângulo aqui da letra A, se a gente observar, os três ângulos aqui são ângulos agudos. Então, se a gente observar, os três ângulos são ângulos agudos. Então, o que acontece? O ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, eles medem menos que 90 graus, eles são menores que 90 graus. Então, quando um triângulo tem os três ângulos agudos, ele é chamado de triângulo acutângulo, porque os três ângulos têm medidas menor que 90 graus. Letra B, o triângulo ABC aqui, da letra B. Se a gente observar, o ângulo C e o ângulo B são ângulos agudos, são menores que 90 graus. Já o ângulo A, ele é um ângulo que tem uma abertura maior que 90 graus. Porque esse ângulo aqui é de 90 graus, esse aqui tem uma abertura maior. Vai ter uma abertura maior que vai dar um ângulo maior que 90 graus. Então, quando o triângulo tem um ângulo maior que 90 graus, ele é chamado de triângulo obtusângulo. Agora vamos para a letra C. Quando o triângulo tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. Então você viu aqui esse desenho aqui do quadradinho com a bolinha, você já sabe que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. E na letra D também é a mesma coisa, olha aqui o quadradinho com a bolinha no meio, isso aqui indica que esse ângulo é médio 90 graus, é um ângulo reto. Então esses triângulos C e a letra D são retângulos. Exercício número 3, pessoal, exercício do triângulo de Pascal. O triângulo de Pascal apresenta muitas regularidades. Uma delas é que a sequência dos números naturais de 1 a 10 aparece duas vezes. Então você vai conseguir verificar aqui várias regularidades. Tá vendo aqui, ó? As laterais aqui, ó, do triângulo aqui sempre começa pelo número 1. O que a gente pode observar? Que essa figura aqui ela é chamada de
hexágono. Esse hexágono, por que é o hexágono? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então, o triângulo de Pascal, nesse caso aqui, está formado por vários hexágonos. O que acontece, pessoal? Se você verificar aqui, quando você tem a junção de dois hexágonos, o de baixo é a soma dos dois de cima. Então, 1 mais 1 dá 2. Se você pegar esse hexágono aqui agora, olha aqui, sempre a junção de 2, ó. Se você pegar esse mais esse, 1 mais 2 dá 3. Esse aqui, 2 mais 1 dá 3. Então, tem essa regularidade. Você pegar os dois hexágonos, um do lado do outro, de baixo é a soma dos dois que estão em cima. Então, a gente consegue ter essa regularidade. Então, vamos ver aqui, ó. Letra A. Junte-se a um colega para tentar descobrir outras regularidades. Então, isso aqui é uma resposta pessoal. Como você não vai ter com o seu colega aí, ou se você tiver um contato com ele no WhatsApp, pode ser. Mas vai ter outras regularidades. Então, você pode descobrir a regularidade que você encontrar e escrever aqui. A resposta não é resposta pessoal, pessoal. Aqui eu só escrevi porque vai ter vários tipos de resposta. Então, vocês vão colocar alguma regularidade que vocês encontraram aqui, ó. Ah, as laterais sempre começam com o número 1, é uma regularidade. O encontro de dois hexágonos, o de baixo é a soma dos dois de cima, é outra regularidade, e assim por diante. Você pode observar também, ó, que tem números que repetem aqui, ó. Tem dois números 3, dois números 4, dois números 5 e assim por diante. Então aqui você vai colocar a irregularidade que você encontrou. Agora a letra B. Você é capaz de dizer quais são os números da próxima linha do triângulo Pascal? Então aqui é a linha que vai estar aqui embaixo dessa aqui agora. O que acontece? Você já sabe que ela vai começar por 1 e vai terminar por 1. Então aqui você já tem o primeiro número, vai ser o número 1. Como que você vai encontrar o outro? 1 mais 10 dá 11. 10 mais 45 dá 55. 45 mais 120 dá 165. 120 mais 210 vai dar 330. 210 mais 252 dá 462. 252 mais 210 vai dar 462. Tá vendo aqui, ó? Houve uma repetição aqui, ó. Já é mais uma regularidade. 210 mais 120, 130. 120 mais 45, 165. 45 mais 10, 55. E 10 mais 1 dá 11. E no final vai ter o número 1. Então, você somando esses aqui, você vai encontrar o de baixo. E nas extremidades sempre vai ser o número 1. Então, nós concluímos aqui a resolução dos exercícios da página 220. Os outros exercícios que foi passado para vocês são os exercícios da página 210. Observando a construção de Pedro, então esse exercício é bom acompanhar no livro de vocês aí, que no livro de vocês vai ter o desenho, vai ter tudo que o Pedro fez lá, utilizando régua e compasso. Régua e o esquadro. Observando a construção de Pedro, você pode afirmar que as retas que ele representou são perpendiculares? Sim, nós podemos afirmar sim que são perpendiculares. Podemos afirmar que as retas são perpendiculares, pois ele utilizou a régua, né? Ele fez a régua, e através do esquadro, ele traçou, utilizando o esquadro, ele fez uma linha reta, né, com a régua, ele posicionou esse esquadro em cima dessa linha reta, bem naquele ângulo que mede 90 graus, e traçou uma linha reta utilizando o esquadro. Então o que acontece? Ele construiu uma linha reta com a régua e construiu outra linha utilizando o esquadro. Então ele fez o que? Ele pegou essas retas, elas ficaram retas concorrentes. Mas elas ficaram retas concorrentes como? Elas foram formadas perpendicularmente, porque se você pegar lá um transferidor e medir, você vai verificar que o ângulo entre essas duas retas formou um ângulo de 90 graus. Então,
A gente pode afirmar que a construção de Pedro formou retas perpendiculares, que as retas são perpendiculares quando elas se cruzam formando um ângulo de 90 graus. A número 2 pediu para justificar a resposta. Então a justificativa nós já colocamos aqui na número 1. Nós podemos utilizar também um transferidor dessa forma, conferindo que foi formado um ângulo de 90 graus entre as retas. Então é o que eu falei. Depois da construção, mesmo utilizando lá o esquadro, você pode confirmar utilizando o transferidor. Você verificar a abertura que tem o ângulo formado entre as duas retas concorrentes, vocês vão verificar que formou um ângulo de 90 graus. Então, está respondida a número 1 e a número 2 da parte 210. Agora vamos para as atividades da página 223. As retas A e B são paralelas. Helena desenhou alguns quadriláteros na região entre as retas A e B. Então eu tenho aqui a reta A e a reta B. Ele já afirmou que essas duas retas são paralelas. E dentre essas retas paralelas, entre elas, ele construiu essas figuras aqui, construiu quadriláteros. Então nós temos vários tipos de quadriláteros aqui. Tem a figura 1, 2, 3, 4, 5, todos são quadriláteros. Observe atentamente os desenhos de Helena e responda as perguntas a seguir. Por que são quadriláteros? Primeiramente, porque para ser quadrilátero tem que ter 4 lados. A figura tem que possuir 4 lados. Então, essa é a primeira coisa. Por isso que ele é chamado de quadrilátero, porque cada figura aqui tem 4 lados. Quais dessas figuras são paralelogramos? Pessoal, qual que é a condição para ser um paralelogramo? O que foi observado? Que todo paralelogramo, pessoal, o que acontece? Ele tem que ter dois pares de lados paralelos. Então esse lado é paralelo a esse e esse é paralelo a esse. Ok, a figura número 1 é o paralelogramo. Vamos verificar a figura 2. A figura 2, esse lado é paralelo a esse. Agora esse aqui não é paralelo a esse, então ele não é um paralelogramo mais. A figura 3, esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. Então a figura 3 também é um paralelogramo. A figura número 4, esse lado é paralelo a esse e esse é paralelo a esse. Então a figura 4 também é um paralelogramo. E a figura número 5, esse lado é paralelo a esse. Agora esse não é paralelo a esse. Então a figura 5 não é um paralelogramo. Então são paralelogramos as figuras 1, 3 e 4. Dentre os quadriláteros, qual figura é um retângulo? Então o que acontece? Nós podemos afirmar que a figura 3 e a figura 4 é um retângulo. Porque o que eu falei para vocês? Qual que é a classificação para ser um retângulo? O retângulo tem que ser um quadrilátero que tem 2 pares de lados paralelos e que possua o que? Os 4 ângulos formando 90 graus. O quadrado é um tipo de retângulo. É um tipo especial de retângulo, porque o quadrado tem os 4 lados iguais, mas ele obedece às mesmas condições para ser um retângulo. Então, o quadrado é um caso especial de retângulo. Então, por isso que um retângulo, a figura 3 e a figura 4 são retângulos. Mesmo 3 sendo um quadrado, ele também é um retângulo ao mesmo tempo. Agora, aqui a pergunta foi mais específica. Qual figura é um quadrado? Agora, o quadrado é só a figura 3. A figura 3, ela também é um retângulo. Agora, a figura 4 não é um quadrado, então um quadrado é um caso especial de retângulo. Então a figura 3 ela é ao mesmo tempo um quadrado e ao mesmo tempo um retângulo. Agora a figura 4 é só um retângulo. Letra C. Qual desses quadriláteros desenhados são trapézios? Qual que é o critério para ser um trapézio? Para ser um trapézio, ele tem que ter o quê? Tem que ser um quadrilátero e que possua apenas um par de lados paralelos.
Então a figura 1 não é um trapézio, a figura 2 é trapézio, a figura 3 não é trapézio porque tem dois pares de lados paralelos, a figura 4 também não é um trapézio, e a figura 5 é um trapézio. Então trapézio é apenas as figuras 2 e 5. Agora a letra D. Dentre os trapézios, qual deles é um trapézio retângulo? Qual que é a questão para definir que um trapézio é retângulo? Ele tem que possuir um ângulo de 90 graus. Se a gente observar essa reta aqui, ó, essa reta ela encontra esse segmento, encontra essas duas retas A e B aqui, ó, de forma perpendicular às retas A e B. Então isso aqui me garante que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus aqui e um ângulo de 90 graus aqui. Então se o trapézio ele tem dois ângulos de 90 graus desse lado aqui, ele é classificado como um trapézio retângulo. Então é a figura 2 que é um trapézio retângulo. Exercício número 2, exercício do Saresp. Observe o hexágono regular camelo unindo os vértices C, M, L e C com segmentos de reta. Formamos um triângulo unindo dessa forma os vértices A, M, L. Então pegou o A, o M e o L, formou um triângulo. E vamos lá, unindo da mesma forma os vértices. Unindo os vértices C, M, L e C com segmentos de reta, formamos um triângulo. Unindo da mesma forma os vértices A, M, L, O, A, M, L e O, formamos um quadrilátero. Então o que acontece? Unindo os vértices C, M, L e C, ele formou um triângulo. Quando ele pegou os vértices A, M, L e O, formou um quadrilátero. Os polígonos formados são, então aqui tem 4 alternativas. Qual que é a primeira alternativa? Um triângulo retângulo e um quadrado? Não. A gente pode observar aqui que a figura AMLO não forma um quadrado. Não tem como formar um quadrado. Forma um retângulo, mas não formou um quadrado. Letra B. Um triângulo isósceles, não equilátero e um quadrado? Também está errada, porque ela não forma um quadrado. Não tem como formar um quadrado aqui com as figuras. Mas o triângulo aqui, ó, o triângulo C, M, L, C, esse triângulo é um triângulo isósceles. Porque um triângulo que é formado aqui dentro Não, se a gente observar bem, pessoal, o triângulo C, M, L e C, ele não forma um triângulo isósceles, equilátero, mas isósceles forma. Eu me garanto que tem dois lados iguais. Mas ele não é um quadrado, então letra B também está errado. Letra C, um triângulo escaleno e um quadrilátero qualquer. Também não, porque ele forma um triângulo isósceles. Porque dois lados dele vai ser iguais. Olha aqui, ó, AM, você une aqui. Quer ver, pessoal? Eu vou traçar aqui com vocês aqui para ver isso aqui, ó. Quer ver? Eu vou inserir para facilitar aqui o entendimento de vocês. Vamos lá. Ele vai pegar aqui, ó, do A ao M. Deixa eu arrumar aqui, ó. Aí, não, desculpa, deixa eu voltar aqui. O triângulo é formado com os vértices. Vamos lá. Vamos voltar lá, aqui. O triângulo unindo os vértices C. Então vamos inserir a forma aqui, ó.
pegar o C, ele vai até no M, aí agora ele vai do M, vai até no L, né? Então vamos lá, ele vai formar aqui, ó, do M e vai até no L, e aí ele vai do L e vai ligar no C. Aí, pronto. Tá vendo aqui, pessoal? Esse triângulo aqui, ó, esse lado, esse lado, esse lado. Olha o que acontece. A gente conseguiu observar aqui, tá vendo que esse triângulo tem os três lados com a mesma medida? Quando a gente faz o desenho, a gente consegue observar isso aqui, ó, unindo C, M, L e o C, nós formamos um triângulo equilátero. Então esse triângulo aqui é equilátero. E o quadrilátero aqui, vamos ver que quadrilátero vai formar? Vamos lá. Vamos também fazer a mesma coisa. Vamos inserir a forma aqui, ó. Vou unir o A, o M, aí eu vou unir o L, né? Vou unir agora o O, do L ao O, e A, M, L, O e A. Então agora vão unir com A agora aqui, ó. Agora ficou fácil de ver, ó. A gente formou aqui um quadrilátero aqui, que é um retângulo, né? A gente já verificou que é um retângulo e aqui um triângulo equilátero. Então a letra D é correta, porque aqui, ó, um triângulo equilátero, foi formado um triângulo equilátero, o triângulo CML, e formou um quadrilátero, que é um retângulo, que é o retângulo AMLO. Então a letra D que é a resposta correta do exercício número 2. Vamos agora para o exercício número 3. Observe os três triângulos desenhados na malha a seguir e identifique cada um como equilátero, isósceles e escaleno. Primeira coisa nós temos que relembrar. Triângulo equilátero é o triângulo que tem os três lados iguais. Triângulo isósceles é aquele que tem dois lados iguais e um diferente. E o triângulo escaleno que tem os três lados diferentes. Então, observando aqui as figuras, o que nós podemos observar? Que o triângulo 3, aqui, ó, esse lado é igual a esse e esse é diferente. Então esse triângulo aqui é o isósceles, então 3 é o isósceles. O triângulo 2, nós podemos observar aqui que eles têm as três medidas iguais, os três lados são iguais. Então o triângulo 2 é o equilátero. E sobrou o triângulo número 1. Que nós podemos ver que aqui os três lados são diferentes. Então o triângulo número 1 é o triângulo escaleno. Então o número 1 escaleno, o número 2 equilátero e o número 3 é o isósceles. Último exercício, pessoal, exercício número 4. Desenhei alguns quadriláteros na malha quadriculada. Então ele desenhou o quadrilátero 1, quadrilátero 2, quadrilátero 3, quadrilátero 4. Aqui o desenho ficou pequeno, você pode acompanhar aí no livro de vocês, que o desenho está de uma forma mais clara. Então o que acontece? Escreva quais deles são paralelogramos. Novamente, ele quer fazer a diferenciação dos quadriláteros entre paralelogramos e trapézios. Novamente, vamos relembrar. Para ser paralelogramo, tem que ter dois pares de lados paralelos. Para ser um trapézio, tem que ter apenas um lado paralelo, um par de lados paralelos, os outros não são paralelos. Então a figura 1 aqui, por exemplo, a gente observa que o lado AD é paralelo ao BC e o lado DC é paralelo ao lado AB. Então o quadrilátero 1, ele é um paralelogramo. Vamos observar o quadrilátero 2. O lado HG é paralelo ao lado EF. Já o lado EH não é paralelo ao GF. Então esse quadrilátero aqui, como ele só tem um par de lados paralelos, então ele é um trapézio. Então o número 1 é um paralelogramo, o 2 é um trapézio. Vamos observar o 3 agora.
O 3, o lado TS é paralelo ao R e o lado SR paralelo ao lado T. Então, dois pares de lados paralelos, ele é um paralelogramo. Então, 3 também é um paralelogramo. E o último, número 4. O lado OP é paralelo ao lado MN, mas o lado PM não é paralelo a ON. Então, como só tem um par de lados paralelos, então esse quadrilátero é um trapézio. Então, paralelogramos são os quadriláteros 1 e 3 e os trapézios os quadriláteros 2 e 4. Espero que tenha tirado todas as dúvidas. Uma matéria muito importante, esses conceitos são muito importantes. Conseguir classificar os triângulos e classificar os quadriláteros. Muito importante saber classificar os triângulos. Então vamos lá, os triângulos são classificados quanto aos lados e quanto aos ângulos. Os triângulos são classificados quanto aos lados em equilátero, 3 lados iguais, isósceles, 2 lados iguais e escalenos, 3 lados diferentes. Quanto aos ângulos, os triângulos são classificados em acutângulo, quando os 3 ângulos internos são iguais, em obtusângulo, quando um ângulo interno é maior que 90 graus, e retângulo, quando ele possui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, essa é a classificação dos triângulos. E agora, os quadriláteros. Os quadriláteros ele tem duas classificações principais, que são os paralelogramos e os trapézios. Para ser um paralelogramo, o quadrilátero tem que ter 2 lados paralelos, 2 pares de lados paralelos. Já o trapézio não, ele só possui um par de lados paralelos. Então, o paralelogramo ele tem um lado paralelo ao outro, de um lado é paralelo ao outro, de cima é paralelo com o de baixo. Agora, já o trapézio não. O de cima é paralelo com o lado de baixo, mas as laterais não são paralelas. Então, essas são as classificações principais, tanto do triângulo quanto dos quadriláteros. Então, espero que tenha ficado tudo bem compreendido e até a próxima aula. Até mais.